Vamos aí, pessoal aí do Sesc Esporte Clube, jogadores do Sesc Esporte Clube. Eu vou fazer essa pequena videoaula ensinando aqui, explicando como que eu gosto que a minha equipe atua aí em jogos e treinamentos. Porque explicando assim em prancheta, com coisa assim é meio difícil, a gente não tem muito recurso, não tem uma sala de vídeo para estar com os jogadores explicando. Então achei esse meio aqui o meio mais legal, mais confortável para estar explicando aos jogadores. Eles mesmos podem aí ter os seus acessos é, pela internet aí para ver como é que eu gosto que meus jogadores atuem dentro de campo. Então vamos lá, vou aqui abrir um dos esquemas que eu fiz aqui na tarde de hoje para poder explicar aí a vocês jogadores como que eu gosto que meus atletas se comporta aí dentro de campo, obedecendo aí taticamente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou explicar a vocês, vocês podem ver aí nesse pequeno campo que eu criei aqui, que tem aí várias linhas aí que praticamente aí muitos aí vão ficar confusos, mas por que esse campo está dividido dessa forma? Primeira coisa que eu vou explicar é na questão das lateral. Essa linha, aonde eu estou passando o cursor do mouse aqui, ó, essa é a linha que praticamente é a linha aqui de da lateral do campo até nessa linha é a área aí que o meu lateral ele vai ter que atuar durante toda a partida, durante os coletivos, ele vai ter essa faixa aí para estar atuando, ou seja, ele tem esse corredor aqui, tem todo esse corredor para ele estar aqui atuando nos jogos e nos treinamentos. São coisas simples, coisa fácil de se entender, mas a gente falar assim no dia a dia com o jogador, às vezes eles falam que entende, mas na realidade às vezes acaba não entendendo. E essa é a maneira mais fácil de eu poder estar aí explicando aí. Então, voltando ao que eu estava falando sobre essa linha da lateral, esse é praticamente o corredor principal que um lateral tem que fazer. Então ele, como diz, ele sai da defesa, vem, teca no ataque, volta de novo e aí vai. Por isso que eu estou falando que é um corredor para ele estar utilizando. Tanto vice-versa, tanto pela esquerda como cá pela direita, a movimentação, o que ele tem que fazer, praticamente são a mesma coisa. Só inverte de esquerda para direita. A atuação, o percurso que ele tem que fazer praticamente é o mesmo. E agora, já que eu falei sobre dessa linha, desse corredor dos lateral, tem essa aqui, essa linha. Vocês veem aqui uma linha com a formação de quatro aqui, ó. São a linha de formação do zagueiro. São os quatro zagueiros. Lateral esquerdo, o zagueiro central, o quarto zagueiro e o lateral direito. Essa aqui é a linha, como se diz, a linha de formação da zaga. Embora, é lógico, quando o jogo está rolando, isso aqui não pode acontecer. Essa linha, que muitas vezes as pessoas falam a chamada linha burra, isso aqui nunca, jamais pode acontecer. Quando o jogo começa a movimentação dentro da partida, obviamente os dois lateral adiantam um pouco e um desses zagueiros, naturalmente, obrigatoriamente, tem que ficar como sobra para não dar muitas vezes condição de o atacante adversário sair cara a cara com o goleiro, que praticamente é um risco que acontece em todos os jogos e também nos coletivos. Acontece muito isso. E aqui a segunda, saindo da linha de zagueiro para a segunda linha, essa aqui é a segunda linha, né, dos meio de campo, dos quatro homens de meio de campo. Os dois volantes 5 e 8 e os meia aí de criação 7 e 11. É o que eu uso. Muitos não vão entender por que o 10 está lá na frente, por que o camisa 10 está como atacante. Eu, desde quando eu comecei a mexer com o Sesc, que eu comecei a ter essa função como de treinador, eu sempre optei em não usar totalmente o camisa 10 como que o cérebro, o cara que
organiza, o cara que faz a criação de jogada, o maestro da equipe para fazer a criação de jogada aí com os atacantes. Eu gosto mais de usar o camisa 10 como meu principal atacante. Embora ele tenha um trabalho um pouco diferenciado do 9. Ele é o atacante que volta mais para poder interagir com os meias e fazer a ligação também, juntamente aí com os outros meios de campo, para o atacante principal, que é o centroavante. Embora hoje está muito difícil de se achar um centroavante, aquele cara de área, que realmente é o jogador autêntico de área. É quase que impossível achar um hoje dessa maneira. Então, voltando ao que eu estava falando sobre linha, essa é a linha dos quatro meios de campos, né, que é a linha que deve ser feita, embora da mesma maneira que eu expliquei em termos de zaga, eu volto a explicar da mesma maneira aqui, nessa linha desses quatro meios. Aqui, onde o cursor do mouse está passando, que é o primeiro volante, o 8 aqui eu uso como segundo volante, naturalmente fica mais ou menos nesse sentido. Quando a movimentação fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Essa geralmente é a forma que eu utilizo com meus dois volantes, é dessa forma. Então, só para dar uma explicada aqui, uma explicada um pouco mais detalhada, principalmente para quem joga nesse setor de cobertura da zaga, que são os meus dois volantes. Naturalmente, um sai mais, o outro tem que guardar mais a posição de volante e um outro tem mais a liberdade de chegar mais à frente, aí caindo aí praticamente com 3 meia para criar jogada aí. E quando esse volante ele cai mais, sai um pouco mais, o 10 aqui fica mais solto, com mais condições de chegar junto com o 9 cara, em termos de ataque. Aí então eu expliquei aqui essas linhas, para quem não entende, não tá manjando o porquê dessa linha. Então acabei aqui de explicar. Aí você vê aí, eu expliquei a formação da zaga e do meio de campo. E aqui os atacantes, os dois atacantes que geralmente eu coloco, eu gosto que há uma movimentação durante os 90 minutos de jogo. Esses dois atacantes aqui tem que ter uma movimentação. Ele tem que ter a movimentação pelos lados do campo, o 10 saindo pela esquerda, o 9 saindo pela direita, ou como já falei que é difícil hoje achar um centroavante, aquele cara que fica dentro da área. Aí eles abrindo, aí dá condição de o 7 chegar de trás, dá condição do 11 chegar de trás, dá condições do 8 ou vice-versa, ou do 5 também chegar de trás, em condições até mesmo claras é, de finalizar a gol. E em termos de esquema, esse aqui é o esquema que é tradicional, que praticamente quase todos ou todos os treinadores utilizam. Isso vai muito da situação de jogo, isso vai muito do esquema que é montado, da equipe que você vai enfrentar. Então muda um pouco, muda de esquema para esquema, muda bastante coisa. E essa é a formação do 4-4-2. Você pode ver aqui a formação de 4 zagueiros, a formação de outra linha, protegendo aqui a parte defensiva com mais 4 meio de campo. E aqui na frente aqui uma linha com 2, que são obrigatoriamente começar a dar a marcação aqui na frente, marcar a defesa adversária sair, impedir que a defesa adversária saia jogando com tranquilidade. Então, o que eu falei em termos de atacantes, principalmente para os jogadores do SESC que atuam como atacante, eu gosto e prefiro muito eu gosto muito que os atacantes façam isso que eu acabei de falar, ter movimentação constante dentro da partida, porque tipo, se o camisa 10, se o atacante camisa 10 se optar apenas em ficar na direita, fácil demais da zaga defensiva, da zaga adversária, fazer marcação em cima dele, tanto dele como do camisa 9 também. Fica aí, se optar em jogar só de um lado, fica muito fácil para marcar. E essa movimentação 10 para cá, 9 para lá, e também é uma outra movimentação, a troca de posições dentro da partida, até por meio de às vezes conseguir
envolver o adversário, confundir marcação em termos de você colocar o adversário, vamos dizer, na roda, é, sem saber quem vai marcar, como vai fazer. Há também a movimentação em troca aqui, ó, 10-7, 9-11, por aí vai, 9-8, 10-5, sempre geralmente por essa região aqui, essa troca desses atacantes aqui, ó, do meio para frente, tem que haver essa troca de posição para certamente confundir a defesa adversária, confundir a marcação do adversário. E a outra questão que eu quero deixar bem clara, eu já fiz muito isso, já fiz em bastante oportunidade aqui nos dias de treinamento, dividindo aqui esse campo, essa linha aqui no meio, ó, dividindo o campo praticamente no meio. Você vê aqui, ó, não está bem centralizado, bem no meio não, mas é uma linha que pega no meio da meta, né, no meio certo do gol, pega do meio de um, vai até cá no outro. É a divisória aqui, ó. Aí você, para você ter uma noção, se você for olhar, esse lado está fechado com 5 jogadores e esse lado de cá também está fechado com 5 jogadores. Então, se existe essa questão aqui, essa questão desse, o lado direito está fechado, bem postado aqui, o lado esquerdo também bem postado, então com certeza o adversário ele não vai ter tanta facilidade em chegar lá, em incomodar o goleiro, porque vai ter que ter muito trabalho aqui, ó. Se não for uma equipe bem treinada, se não for uma equipe que tem um toque de bola específico, especializado, com certeza ele não vai conseguir neutralizar, passar por essas barreiras que está tendo aqui, ó, tá certo? Até por uma questão, se eles querem sair pela esquerda, de cara já vai ter aí pela frente o camisa 10 para tentar roubar a bola. Conseguiu passar do camisa 10, vai ter ainda mais o 7 e o 5. E depois tem o 3 e o 6 ainda para recuperar essa bola. O ideal de tudo isso é que essa bola seja roubada daqui, ó, do meio para frente, não deixar que essa bola vai ser roubada do meio para trás. Se você consegue roubar essa bola do meio para frente, a defesa aqui com certeza vai estar aí 90 minutos jogando tranquilo. Às vezes, em algumas situações, até mesmo com possibilidade de estar aqui, ó, adiantando essa linha. Se conseguir adiantar essa linha e fazer aí um meio campo com o adversário, bom demais. Você deixa o adversário todo encurralado aqui no campo de defesa deles. Então, mais uma vez, vocês vê, aqui está fechado com 5 homens e aqui também, desse outro lado, está fechado também com 5 homens. A área de atuação nessa questão, o que é a área de atuação nessa fórmula aqui que eu estou explicando? Esse meio aqui, ó, é a obrigação desses 5 aqui, ó, tomar conta geral dessa metade do campo para cá. E é outra obrigação de quem está nessa função aqui, ó, nesse setor da direita. Esses 5 que estão atuando na direita, eles têm a obrigação e o dever de tomar conta dessa região aqui, ó, desse lado aqui. Então, como diz, não pode deixar que a bola passe por esse lado. Se o adversário tentou passar por esse lado aqui, não conseguiu porque está neutralizado, eles vão ter que ser obrigados a ter que fazer inversão de jogada, a ter que passar pelo outro setor, pelo outro lado do campo. E aí, se tiver todo entrosamento, todo certinho, se o lado esquerdo tiver o mesmo entrosamento que o lado direito está, infelizmente aí você praticamente neutraliza por completo o adversário. Então é isso aí que eu estou querendo explicar para o meu jogador. Às vezes fica difícil de fazer essas explicações aí durante os treinamentos e na palestra antes de jogos fica complicado porque uma equipe não tem lá uma sala de vídeo para explicar antes de partida, não tem uma sala de vídeo para explicar antes de treinamento. Então acho que isso aí é muito essencial, essa videoaula que eu estou fazendo aí, que vai ser principalmente para os jogadores do Sesc Esporte Clube, que está aí assistindo essa videoaula e vai, quando chegar durante a semana nos treinamentos, é só colocar na cabeça, eu assisti a videoaula,
O técnico quer que eu jogue dessa maneira, o técnico explicou que esse lado esquerdo eu devo tomar conta, do outro lado, do lado direito, são os outros cinco que tem que tomar conta. Então fica fácil aí de se julgar. Essa questão de, em termos de lados, um tomar conta de um lado e o outro tomar conta do outro, muito simples. Porque se você, igual, eu vou tomar outra explicação aqui, ó, se você tem aqui dois meio esquerda, um fazendo volante, um outro jogando um pouco mais adiantado para fazer a ligação com o ataque, se de certa forma esse volante cai para cá, vou dar um exemplo aqui para vocês, para explicar um pouco melhor. Ó, se esse volante cai para esse lado de cá, caindo entre meio zagueiro com o lateral e com outro volante, o que vai acontecer nessa região aqui? Preste bastante atenção o que vai acontecer. Olha o vácuo, o buraco que dá entre o 10 até o 3. Entre essa região aqui, olha o buraco que dá. Aí você pega um adversário qualificado, um adversário bem treinado, que tem aí visão de jogo, tem toque de bola rápido, você é envolvido pelo adversário. Porque já que não tem um volante fazendo essa cobertura e acabou ficando apenas quatro pelo setor da esquerda, o que acontece? Se fechou aqui, se está bem fechadinho aqui, naturalmente o próprio jogador vai ter essa visão, ou se não tem essa visão, o técnico adversário vai chamar a atenção deles, mostrando eles onde que eles vão ter que jogar, e eles praticamente vão pegar a bola daqui e vão virar para esse vácuo que está aqui. Ó. Aí até você voltar aqui, o 5 voltar para cá, já vai estar aí, como se diz, todo abatido, já não vai ter mais assim, condição de chegar e roubar essa bola com rapidez. Isso infelizmente não vai ter como. Então, explicar aí agora para piorar mais a situação, que às vezes é uma das coisas que acontece demais no coletivo, e mesmo você explicando direitinho para o jogador, aí além do volante estar vindo para cá, costuma muitas vezes, em muitas ocasiões de treinamento, aí vem esse outro meio, ó, vem para cá, ó. Mais ainda liberdade para o adversário usar desse espaço todinho aqui, ó. Olha como que o espaço aumentou para o adversário pegar e jogar aqui. Praticamente, esquece esse aqui, esquece o atacante aqui, ó, e olha cá para em termos aqui de ataque de adversário para cima da defesa. Olha o vão, olha o tamanho de espaço que você vai encontrar por aqui, ó. O adversário vai deitar e rolar, pega a bola, gira para o lado de cá, um espaço muito grande, ó. E é um espaço que você vai dar para o adversário pegar essa bola aqui e carregar essa bola para cima da defesa, tá certo? Então são esses esquemas que eu gosto de utilizar. Gostaria muito de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, na beira de campo, quando a gente vai montar trabalho, quando a gente vai escalar a equipe para treinamento, mas infelizmente não é impossível, não tem essas condições devido à questão de não ter material para fazer isso, ou seja, não ter condições de levar uma TV, enfim, uma coisa para estar explicando desse jeito. Aí você pega essa videoaula, trabalha bastante, você pensa bem em todos esses detalhes que eu estou explicando aqui nessa videoaula, que com certeza as coisas vai funcionar bem melhor do que vem funcionando. Então, agora vou mudar um pouco esse esquema aqui, praticamente com a movimentação dos jogadores. Então é só você prestar atenção. Eu vou adiantar meu camisa 9, tá certo? Eu vou adiantar ele aqui. Adianto ele. Caiu para dentro da área, tá certo? Ele caiu. Aí agora eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o camisa. Não vou. Eu vou aqui abrir os camisa 10 aqui, ó. Vou abrir ele e vou jogar para cá, ó. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Aqui está o meu volante, aqui está meu lateral, aqui está meu meio de campo. Quando acontece isso, meu meio de campo aqui, obviamente que está sendo pelo outro lado o 7, ele vai vir para aqui, ó. Ele tem por obrigação de cair nessa região até aqui. Porque se o meu camisa 10 caiu por aqui, é porque naturalmente, obviamente, a bola ela está sendo trabalhada por esse setor aqui, ó. O lateral esquerdo, o zagueiro central, o volante.
né? E o volante. Então nessa transição aqui, esse meia sai daqui e cai nessa situação aqui. Então, como se diz, se a bola chega nesse camisa 10 aqui, se ele está aqui dentro da área, o camisa 9 tem condições tranquilas de receber essa bola e tentar fazer a conclusão da jogada, essa bola é chegada nele. Se não tem, o que o camisa 10 faz? Puxa, apareceu o meia aqui para jogar comigo, vou jogar essa bola nele aqui. Deu nele, faz a movimentação, faz o giro. Existe um espaço todo aqui para você jogar, ó. Além de fazer isso aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer de muitas vezes, esse volante aqui, ele pode também adiantar aqui, ó. Adiantou, olha para você ver como que fica. Deu aqui, o 10 deu no 9, deu um corte de bola do zagueiro, vai ter dois jogadores na sobra aqui, pode pegar essa sobra, tá certo? E aqui, naturalmente, com essa situação, não há necessidade desse volante estar nessa posição que está aqui, ó. Ele pode muito bem vir por esse lado aqui, ó. Olha o que acontece aqui na frente do gol. Tem um, dois, três na frente do gol, tá certo? E se por uma aventura a zaga adversária percebeu essa formação aqui, ó, praticamente esse triângulo desses três meios de campo fora da área, ele vai tentar fazer uma jogada naturalmente pela lateral. E aqui vai estar meu lateral, ó. Ele vai adiantar, tá certo? Ele vai adiantar, praticamente vai fechar isso aqui, ó. Fechou aqui, né? E beleza, por esse lado aqui ficou praticamente fechado. E a outra questão, quando é para o outro lado, é a mesma coisa, a movimentação é a mesma. Esse meia que vem para cá, o 7 continua no lugar dele lá. Esse meia cai no lugar do 8, o 8 continua no lugar dele, no lugar do 5, e esse 5 vem para essa região aqui, ó. O 9 cai para cá e o 10 cai, o 9 sai para fora da área e o 10 cai dentro da área. Então essa movimentação ela tem que haver dentro de campo. Na questão do setor defensivo, que eu tinha falado que essa é a chamada linha burra, já até adiantei aqui o meu lateral esquerdo, chamada linha burra, é que naturalmente, para não ter essa chamada linha burra, o que você tem que fazer? Você adianta o seu lateral, adianta um pouco seus laterais, né, praticamente, você adianta o esquerdo e adianta o direito. Aí você adianta um pouco ou o quarto zagueiro, né, ou você adianta aqui o quarto zagueiro. Aí vai fazer o quê? O zagueiro central, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ele está na linha chamada burra, mas praticamente ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o homem de sobra aqui. E vai estar na sobra. Além de estar na sobra, tem um outro volante aqui para dar cobertura. Tem outro zagueiro que está aqui. Então são para facilitar aí bastante a vida dos jogadores que estão começando agora. Esse é um pouquinho da videoaula que eu estou fazendo para dar uma explicação aí da maneira que eu gosto, da movimentação que eu gosto dos meus jogadores dentro de campo. Como eu expliquei antes, esse setor desses 5 jogadores que estão aqui, ó, eles não podem, em hipótese alguma, vir interferir nesse lado de cá, não pode. Porque infelizmente, como eu falei, vai estar sempre dando buraco nessa região aqui, ó. Uma outra coisa que eu quero explicar, eu vou ter que mudar aqui um pouco essa formação aqui. Na questão, essa é uma explicação praticamente mais para quem joga como lateral. Então eu vou puxar o meu camisa 10 aqui, ó. Vou puxar o camisa 10 para o bico da grande área, né? Vou puxar ele e vou dar aqui, quando nessa situação eu puxei o camisa 10 para o bico da grande área e o camisa 9 está dentro da área, o que vai acontecer? Esse meio aqui, ó, vai sair dessa região que é do lateral e vai cair para aqui, ó. Vai cair dentro das 3 linhas onde tem que ter a movimentação do setor no meio de campo. Vai ficar livre para quem jogar, vai ficar livre para o 2 jogar, vai ficar livre para o 6 jogar. Agora vem aquela questão. Quando o lateral esquerdo desce, vem cá para a linha de fundo, fazer lançamento, dar assistência em termos de ataque, o que acontece? Quem vai ter que fazer essa cobertura desse lateral esquerdo? Obviamente, quem tem que fazer a cobertura é o volante. Praticamente ele abre mão, ele deixa de ser volante para ser um lateral. Esse meia que está aqui adiantado, ele deixa de ser um meia que vai jogar mais adiantado para cair como se diz, como volante aqui, ó. Ele caiu aqui, tá certo?
Então, o que aconteceu? O volante chegou aqui, deu cobertura. Muitos entendem de uma maneira assim, um pouco, não vou dizer errada, mas também certa, também muito certinho, também não é. Quando acontece isso, o que vai acontecer? Geralmente o lateral ele vem e corre para aqui, ó, tá certo? Ele vem aqui, ó. Na maneira do lateral pensar, ele faz isso aqui. Só que essa maneira que faz aqui, ó, essa maneira é a maneira que eu considero a maneira errada. Se ele está aqui, veio, fez a finalização, deu essa bola dentro da área, deu certo ou não, ele jamais ele pode correr por esse setor da lateral aqui, ó. Ele tem que fazer o quê? Vamos tirar aqui o 7 que está como volante, que naturalmente não vai estar aqui, é óbvio. Esse espaço vai estar em aberto, porque o volante não está mais aqui. O volante caiu como lateral. Aí o que acontece? O volante, o lateral, ele não vai para aquele lugar que eu falei, que aqui pela lateral, ele vai vir por aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Olha para você ver aonde que ele vai cair. Olha o 5, olha o 6. O 5 está fazendo lateral, o 6 está fazendo volante. Então quer dizer, o lateral saiu daqui, ele veio fechando pelo meio, caindo no lugar que o volante está. Eu estou explicando esse lado, mas é a mesma questão. Do lado direito, pelo lado esquerdo, não muda nada. A movimentação é a mesma coisa, tanto como lateral direito como lateral esquerdo. Tá certo? Essa é a cobertura. O volante fez a cobertura do lateral, ótimo, beleza, é o mais certo. E o lateral voltou, caiu no lugar do volante. Agora, quando acontece de muitas vezes que o lateral está aqui, ó, tá certo que ó, o lateral está aqui, avançou. Não é obrigatoriamente nessa linha, não, que naturalmente essa linha que ela avança. À medida que a bola está vindo para o ataque, é uma obrigação dos volantes sair, é uma obrigação também da zaga sair, pelo menos até no setor do meio de campo, tá certo? Até no setor do meio de campo é uma obrigação do zagueiro sair. Então, quando acontece que a cobertura ela vai ser feita, em alguma situação acontece muito, o volante fica aqui, no lugar dele normal. Aí essa cobertura, como o lateral desceu, aí o zagueiro fala assim, eu vou ter que fazer a cobertura lateral que desceu. Ele vem aqui, ó. Tá certo? Olha. Deixa eu só colocar essa linha no mesmo lugar aqui. Ele vem nessa situação aqui, ó. Então, o lateral perdeu essa bola aqui, não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer o lançamento da área. Ele perdeu a bola pelo lateral direito adversário. E muitas da situação, o lateral ele é um lateral veloz e vai ter esse corredor naturalmente, assim como o 6 teve esse corredor, o 2 adversário também vai ter esse corredor da mesma maneira. Então o que acontece? Aí o zagueiro vai, puxa vida, estou sendo atacado para esse lado, eu vou fazer a cobertura, que o volante não foi, eu vou cobrir. Ele vai sair aqui e vai vir aqui, ó. Tá certo? Que ó, o zagueiro saiu, deixou de ser zagueiro, né? E deixou de ser zagueiro para fazer o quê? Para ser volante. Aí vai cair o quê? O que vai acontecer? É a obrigação, é o dever desse volante sair e fazer isso aqui, ó. Cair nessa linha de zagueiro. Ele deixou de ser volante e está caindo como zagueiro. O lateral vai fazer a mesma coisa. Ele vai vir aqui, ó, vai retornar. Ele não vai para o lugar do zagueiro, ele vai vir para o lugar do volante aqui, ó. Tá certo? Vem para o lugar do volante. Nessa questão aqui, esse 4 sai, esse 4 aqui, na hora que a bola está passando por aqui, chegou no 3, esse 4 ele volta um pouquinho mais, ele volta para dar a cobertura ao volante, naturalmente, que essa bola consegue ser lançada, passada pelo volante, tá esse zagueiro desse lado aqui, tá certo? Então, quero que vocês entendam essa videoaula e que vocês possam, no treinamento, fazer prevalecer essa videoaula, que eu pelo menos acho que está podendo ter a possibilidade de estar sendo bem explicada para vocês entenderem as suas funções dentro de campo. Quanto à questão de numeração, geralmente todo mundo já sabe o que representa cada numeração dessas. Cada numeração dessas são uma posição. Eu utilizo 5 e 8 como volante, naturalmente, e o 3 e o 4 são meus dois zagueiros, 2 e 6 é os dois lateral, e o 7 e o 11 são meus dois meia, que vai encostar nos meus dois atacantes, que é o 10 e o 9. Agora, na questão de goleiro aqui, ó, vamos voltar meu lateral, voltar um pouquinho meu lateral aqui, né? Tá certo? E aqui continua fazendo, aqui voltar o lateral para o lugar dele, aqui, voltou, o volante volta para sua função,
e o zagueiro volta aí para sua função normal. Se você for olhar aqui, olha, não tá acontecendo a chamada aqui, ó. Não tá acontecendo a chamada linha burra, não. Não tá ninguém jogando em linha, tá certo? Aqui o 3 tá na sobra, tá um pouquinho adiantado o 4. À frente do 3 tem o 5 e aqui naturalmente essa posição que está errada aqui, e na frente do 4 tem o camisa 8. Esse setor defensivo está fechado. 3 para um lado, 3 para o outro. Tá certo? Tá fechado esse setor defensivo aqui, ó. Aí o que acontece quando o goleiro tá com quando o goleiro tem a posse de bola? Ele muitos não tem essa visão, não faz isso adequadamente, não faz o certo, pega a bola aqui, vem no bico da área e dá um bicão para frente. Essa bola, como diz, no pé de quem quer cair, é isso mesmo. É um erro. Se você olhou pela sua esquerda, você viu o seu lateral esquerdo livre, sem nenhuma marcação, essa bola tem que ser dada nesse lateral aqui. Então, ele vai ter esse corredor, chegou alguém bloqueando ele, tem o volante para estar jogando com ele. Em seguida, o volante pode fazer voltar essa bola aqui na linha de fundo para ele, ou melhor, dar essa bola no 7 e o 7 também poder, para não perder a bola, fazer essa bola chegar de primeira, de volta no volante, e o volante fazer essa função para o lateral vir aqui na linha de fundo. Isso tanto pela direita como pela esquerda. Então, aqui o goleiro saiu jogando pela esquerda e aqui o goleiro sai jogando pela direita, fazendo as mesmas funções que está aqui. Entendeu? Essa foi a minha videoaula de hoje aí para os meus jogadores, principalmente para os meus jogadores do Sesc Esporte Clube, para poder entender aí como é o esquema que eu gosto que joga. Essa é a melhor maneira que eu achei para explicar aí para vocês do Sesc Esporte Clube. Com certeza vai ter outras videoaula dessa para vocês tá entendendo aí o meus esquema aí e como que eu gosto que o meu jogador joga, tá beleza? Valeu aí pela atenção e assista aí várias vezes aí para você chegar no coletivo, chegar aí no dia de treinamento, você não ficar perdido quando vai ser montado algum trabalho. Valeu aí.